Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esses dias agora eu gravei uns stories, eu tava lendo um livro e aí do nada, eu tava lendo à noite, do nada me veio assim, compartilha isso que você tá lendo que algumas pessoas precisam ouvir. Ok, eu vim pra sala, eu tava lendo no quarto, eu vim pra sala e comecei a gravar alguns stories falando sobre o livro que eu tava lendo. Quando eu acordei no outro dia, tava aquela enxurrada de directs, assim, mas muita coisa, muitas mensagens de pessoas falando, inclusive gente que tava pra tirar a vida. Gente falando assim, Mari, obrigada por esses stories, obrigada por isso que você compartilhou, porque eu tava pra tirar a minha vida. Mari, obrigada, eu tava aqui angustiada, eu tava pedindo uma resposta pra Deus, assim, inúmeras mensagens, gente, as que eu consegui ver, lógico que tem muitas que eu não consegui abrir, né? E muita gente pedindo para eu deixar nos destaques, Mari, por favor, deixa isso salvo para eu sempre olhar e encher meu coração de esperança e lembrar disso nos momentos de angústia, de aflição. E, gente, o livro que eu tô lendo é esse daqui, ó, que se chama Esmagados, do T.D. Jakes. E no título fala assim, Esmagado, Deus transforma a pressão em poder. E aqui vocês podem ver que tem uvas esmagadas, né? Deus transforma a pressão em poder. Então, ele tá falando aqui da diferença de uma semente. Ele fala da gente ser esmagado, né? Que quando uma uva ela é esmagada, é que ela produz o melhor vinho. Então, gente, tem momentos na nossa vida que parece que a gente está sendo esmagado, que é tanta angústia, é tanta dor, é tanta provação, é tanta coisa que a gente pergunta, meu Deus, por que isso? Ou Deus, quando que isso vai passar? Ou tipo, o que eu fiz de errado para estar acontecendo isso? Então, ele estava falando de uma semente, quando é plantada, que nós passamos nesse processo de esmagamento que Deus permite a gente passar, é semelhante a uma semente quando ela é plantada. E o interessante é que ele traz a diferença entre ser plantado e ser enterrado. Então, uma semente, quando ela está debaixo da terra, primeiro, ela está no escuro, é uma escuridão total. Quando a gente está passando por esse processo de esmagamento, parece que está tudo escuro. Escuro no sentido, a gente não consegue ver ali na frente, a gente não consegue ver a solução, a gente não consegue ver como que essa situação vai se resolver, como que a gente vai sair dessa, qual que vai ser a solução. Então, a semente, ela está lá embaixo da terra, no escuro. A outra questão, ela tá solitária, a solidão. A solidão é algo que às vezes corrói, né, gente? Quando você se sente sozinho numa situação, ou mesmo quando você tá acompanhado de outras pessoas, mas é aquela solidão interna. Você pode estar odiado às vezes de pessoas e se sentir só, não ter uma pessoa que compreende a tua alma, sabe? Que compreende a tua dor, que tá ali com uma escuta verdadeira, realmente interessado no teu problema, naquilo que você tá vivendo. Então, a escuridão, a solidão, e ele fala também, além de todo o lixo que é jogado em cima. O lixo que é jogado, por exemplo, quando um agricultor ele planta algo, geralmente ele joga o adubo em cima. Geralmente esse adubo ele é feito de excrementos, ou seja, de fezes de animais, de várias coisas de excrementos que fedem, que cheiram mal. Então ele fala, é muito doloroso esse processo de esmagamento. Então a gente acha que Deus nos abandonou. Por que eu tô passando por isso? Será que é algum castigo? Será que é algum que eu fiz alguma coisa errada? Será que... E aí ele traz também a diferença do castigo e a diferença da poda. Olha só, gente, que interessante. E ele fala de Jesus. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, ele estava entre dois bandidos, né? Dois ladrões. Então, o que aconteceu com aqueles dois ladrões ali? Eles estavam sendo punidos, eles estavam sendo castigados. Por quê? Porque eles tinham cometido um crime. Então, era justo que eles estivessem ali passando por aquela punição pela lei da época, né? No entanto, Jesus que estava no meio, ele não tinha cometido nenhum pecado, nenhum erro, nenhum crime, nada. Então, ele estava passando pela poda. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Mas quando ele morre, ele produz muitos frutos. Então esse processo de esmagamento que você está passando agora e que você acha que é um castigo, não, é simplesmente Deus te podando. Por quê? Porque quando uma árvore é podada, ela dá muito mais frutos. Então você acha também que, semelhantemente a uma semente, que você foi enterrado. Não, você não foi enterrado, você foi plantado. Existe muita diferença entre ser enterrado é um negócio tipo, acabou, game over, enterra isso daí, já era. E ser plantado, porque na plantação existe o cultivo, existe, né, o adubo, como eu falei, que é jogado em cima. Então você imagina a semente.
tá no escuro, embaixo da terra, sozinha, aquele cheiro fétido, né? Aquele mau cheiro do estrume, de todo aquele adubo em cima dela. Então ali, meu, acabou pra mim. Por que eu tô vivendo isso? Por que essa dor? Por que essa angústia? E ela nem tem ideia de que ela está sendo preparada, firmando as suas raízes para depois ela romper para novas e grandes possibilidades. Gente, sempre antes de algo muito grandioso que tá para romper na tua vida, saiba que sempre antes vai vir um esmagamento, porque esse esmagamento é preciso, né, pra gente produzir o melhor vinho, como a uva, depois de esmagada, que ela produz os melhores sucos, os melhores vinhos. E às vezes você pensa, mas o que eu fiz? Por que isso está acontecendo na minha vida? Né? Parece um castigo. Não é castigo, é uma poda para te tornar ainda muito maior. E ele fala assim que quando você romper, porque você vai romper, quando acabar esse momento, esse processo de esmagamento, o que vai acontecer? Como uma semente, você vai brotar, você vai passar por esse solo fétido, né, fedorento, essas fezes, esse excremento todo que tá ali para adubar, né, que foi necessário para adubar você pro teu crescimento. E isso fala do quê? De dores que a gente passa, de pessoas que nos traem, que nos enganam, de coisas que a gente sofre, gente, e muitas vezes pessoas são usadas para trazer esse esmagamento na nossa vida. Muitas vezes são através de pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem consideração, pessoas que a gente confiava, pessoas que a gente achava que tinham consideração pela gente. Então é muito dolorido esse processo de esmagamento. Mas na verdade essas pessoas estão sendo apenas instrumentos para nos levar para o nosso propósito, né? Na verdade elas estão trabalhando para a gente. Pensa em José do Egito. Lembra que ele foi vendido como escravo para o Egito, né, pelos seus irmãos, por pura inveja. Os irmãos tinham inveja dele, por quê? Porque ele tinha um brilho diferente, ele tinha uma essência diferente. Eles percebiam que tinha algo diferente sobre José. Então os irmãos de sangue, gente, sangue. Então às vezes vai vir do teu próprio sangue, daqueles que você menos imagina, ou uma traição, uma dor. Os irmãos de sangue venderam ele e venderam nu ainda pro Egito. Ou seja, além de vender, olha a dor dele, ainda jogaram ele numa cisterna e jogaram ele nu, porque eles tiraram a roupa de José para encher de sangue do animal lá, para mentir pro pai que uma fera tinha devorado e matado ele. E o que aconteceu? Os anos se passaram, então quando isso aconteceu com José, provavelmente ele sentiu muita dor. Foi um momento de esmagamento. José foi esmagado ali, mas é no esmagamento que a gente está sendo preparado para o nosso propósito, entendeu? É nesse processo de esmagamento que a gente é preparado para o nosso propósito. Então ele passou muita dor, ele passou humilhação, a dor de ser traído, vendido, invejado pelos próprios irmãos, a dor de saudade do pai, de saudade da mãe que não sabiam da verdade, de estar longe da sua terra, de estar num lugar como um escravo, né? Sendo que antes ele era o filho amado do pai dele. Então ele passou pela cadeia, ficou na prisão como se fosse um bandido, um criminoso. Só que onde José estava, ele se destacava. Por quê? Porque a presença de Deus era com ele. E isso que faz toda a diferença na nossa vida, entende? Quando a presença de Deus é com a gente, pode jogar a gente numa cisterna, pode jogar no poço, pode jogar na prisão, pode jogar onde for, que aonde a gente estiver, a gente vai se destacar. E tudo isso faz parte do esmagamento para a gente produzir o melhor daquilo que a gente tem para produzir, que Deus tem pra gente. Então o que aconteceu? José lá na prisão, né, interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, tudo. E aí 2 anos depois, quando o faraó teve o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, aí o faraó chamava os maiores magos, feiticeiros, sábios e não sei o que lá do reino dele, e ninguém conseguia interpretar o sonho. Então o copeiro do rei ouviu aquilo e falou: peraí, tem um cara lá na cadeia que eu conheci lá na cadeia que ele sabe interpretar sonhos. E faraó, manda chamar esse cara. José chegou lá e falou assim: olha, faraó, esse sonho que você teve das 7
vacas magras comendo as 7 vacas gordas e das 7 espigas mirradas comendo as 7 espigas boas e fartas, são 7 anos de muita prosperidade, né, de muita abundância que vão vir, e depois desses 7 anos vai vir 7 anos de muita fome, de muita escassez. Então eu sugiro que, olha só, gente, José foi chamado para quê? Só para interpretar o sonho de Faraó. Só que o que acontece quando nós somos excelentes, quando a gente entrega além do que nos é pedido, quando a gente faz além do que esperam de nós? A gente é promovido à realeza, a lugares nobres, a assentar com os nobres, à mesa dos nobres. Então José, ele não só interpretou o sonho, como ele falou, inclusive, Faraó, eu sugiro que o Senhor pegue um homem da sua confiança e nesses 7 anos de abundância, junte todos os alimentos, todos os cereais, tudo que puder juntar em celeiros, construa celeiros e vá juntando e vá, dando só uma parte disso pro pessoal e o resto vai armazenando para quando chegar os 7 anos de vacas magras, tem esse alimento, né, para não acabar o Egito, para as pessoas não morrerem de fome, e o Egito ainda ia ficar mais rico, porque as outras nações todas viriam para comprar do Egito. Então o Egito, gente, ele se tornou a maior potência do mundo, o Egito mandava no mundo, entendeu? E o que aconteceu? Quando o Faraó escutou aquilo, o Faraó falou assim, mas quem melhor do que você para fazer isso? Ele falou, é você esse cara que vai fazer isso. Então José se tornou o homem de maior confiança do Faraó e o governador do Egito. O que aconteceu? O tempo foi passando, a comida foi acabando, aconteceu dos 7 anos, o sonho, né, a interpretação se cumpriu, e os irmãos de José tiveram que ir até onde? Até o Egito para comprar comida, porque eles estavam passando fome na terra onde eles moravam. E aí José, quando viu os irmãos, ele se escondeu, chorou amargamente, imagina a dor, né, que ele teve que elaborar ali, secou o rosto, voltou. E aí, quando os irmãos viram que era José, eles, meu Deus, tipo assim, é o José, e agora ele é o governador do Egito, então ele vai matar a gente, é lógico que ele vai mandar matar, ele tem poder pra isso, e ele tinha, né, gente, ele podia falar, matem todos eles, entendeu? Mas quando eles falaram, José viu que eles estavam tremendo de medo, José, tipo assim, não, calma, não se preocupa, não foram vocês não, Deus usou isso para me trazer aonde eu tinha que chegar, para trazer até esse lugar que eu tô agora, para que o mundo não morresse de fome, né, para ter provisão. Então ele não ficou guardando rancor no coração dele, ele não ficou amargurado, ele não ficou guardando mágoas, e nem se vingou também. Não, porque a maior vingança, tipo, era o quê? Os irmãos verem que tentaram acabar com ele, que tentaram matar, tipo, fizeram tudo para destruir com ele, e ele estava agora, né, num lugar de honra, e os irmãos tinham que se prostrar diante dele, porque ele estava no cargo de governador. Então, assim, o mundo dá muitas voltas. Então, quando você está passando por alguma injustiça, você acha que Deus não está vendo? Talvez você esteja passando por uma injustiça agora, e talvez você esteja angustiado, por que Deus está permitindo isso? Por que essa pessoa que é má, que é ímpia, que está fazendo tudo errado, está prosperando, parece que tudo dá certo e eu estou passando por isso? Gente, você acha que Deus não está vendo essa injustiça que você está passando? E Ele é o justo juiz, a Bíblia fala. Ele é o teu advogado, é Ele que vai advogar a tua causa, e Deus, Ele não perde causas. Tenha certeza disso, Deus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca perdeu uma causa. Então, a tua causa não é mais tua. Se você entrega para ele, a partir desse momento, a batalha é dele. Ele você entregou para mim, então agora é comigo. Agora eu vou à tua frente, eu assumo. Então, esse momento que você está vivendo agora, você não foi enterrado, você foi plantado, tá? Você não está sendo castigado, você está sendo podado para que você possa dar muito mais frutos lindos e suculentos frutos, ou seja, uma vida linda. Eu estava conversando com a Cássia, minha amiga, hoje, e a gente estava falando de algumas questões assim, e ela falou algo tão lindo, que ela falou assim, né, que quando a gente passa por provações, a gente quer uma resposta de Deus, a gente quer que Deus mostre o agir, a gente quer ver o agir dele, Deus agindo, Deus fazendo, e Deus muitas vezes ele age, na maioria das vezes, ele age no silêncio, ele não permite que a gente veja os anjos dele trabalhando em nosso favor, ele correndo, ele fazendo isso, fazendo aquilo, e ela falou assim, porque se Deus mostrasse pra gente, a gente não precisaria viver por fé, e Deus quer que a gente viva por fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falei, uou! Eu falei, cara, que profundo isso, que forte. Deus não mostra porque senão a gente não precisaria viver por fé.
E se você parar para pensar, alguma vez Deus já te deixou na mão? Só olha para trás e vê quantas coisas que você já superou, quantas coisas que você achou que você não ia dar conta e você deu, quantas vezes o teu coração ficou angustiado achando que era o fim, que não tinha mais jeito e passou. E alguma vez, se faça essa pergunta, alguma vez Deus te deixou na mão? Nunca, Ele nunca nos deixa na mão. Então por que você acha que Ele vai te deixar na mão agora? Jamais, jamais. Então você não está enterrado, você foi plantado e já você vai florescer. Você não está sendo castigado, você está sendo podado para uma nova vida. Tá vindo uma nova estação na tua vida, certo? Sempre, gente, na minha vida, sempre, 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 antes de vir algo grandioso na minha vida, de eu ir para uma nova estação, eu passei por esmagamento, por muito esmagamento. E de tempo em tempo, quando eu passo por um esmagamento, eu falo, opa, tá vindo uma nova estação aí, tá vindo coisas maiores, Deus tá preparando coisas maiores. Porque a gente não tem que viver pelo que a gente sente, a gente tem que viver pelo que a gente sabe. Isso é fé. Ainda que eu não esteja vendo nada, assim como Jó, que perdeu tudo, né? Perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens dele, perdeu a saúde, tudo num dia só. Ele passando por aquele sofrimento todo que muitas pessoas não aguentariam. Ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então ele não falou eu sinto, né? Eu tô sentindo, Deus mostrou, não, ele falou eu sei. Então, a gente, nessas horas de dor, a gente tem que viver pelo que a gente sabe, não pelo que a gente sente, certo? A gente tem que viver pela fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê, daquilo que eu não vejo. Então, tenha certeza que você não está enterrado, você foi plantado. Você não está sendo castigado, você está sendo podado e isso vai passar. E quando passar, essa nova estação chegou na tua vida e você vai sorrir tanto, teus lábios vão se encher de alegria e você vai agradecer tanto, tanto, tanto a Deus por essa nova estação, por essa nova fase que você vai estar vivendo, tá bom, gente? Então, descansa o teu coração. Não se perturbe, descansa, entrega para Ele e saiba que Ele está lutando as tuas batalhas agora. Um beijo grande, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu curtir aqui, de compartilhar com outras pessoas, se inscrevam no canal, certo? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque eu amo ler os comentários de vocês também. Óbvio que eu não consigo responder a todos, mas eu amo ler os comentários de vocês. Todos os meus conteúdos também estão no Spotify, você pode ouvir, né, offline, do seu carro, de qualquer lugar. O meu livro, best-seller, Amor Próprio, que vai te ajudar muito também, que tem transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, você encontra na Amazon ou no meu site, www.amorproprio.com.br, e outros produtos de amor próprio você vai encontrar lá também. E claro, me sigam no Instagram, que é a plataforma onde eu posto mais conteúdos com mais frequência, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.